Que maravilha, né? A gente poder acordar mais uma madrugada e Deus seja louvado por isso. Eu estou vendo aqui alguns irmãos hoje que não estavam ontem e hoje conseguiram entrar e Deus seja louvado, né? E hoje nós somos 22 milhões de adventistas no mundo, né? De acordo com a última conferência geral da Igreja Adventista. Então, é uma obra de Deus que tem avançado. Começou como se fosse um movimento pequeno e esse movimento profético cresceu e hoje é um movimento mundial que salva milhões e milhões de pessoas da perdição, né? Para a gente abrir a palavra de Deus. Hoje nós temos dois temas aí, dois capítulos maravilhosos, né? Vamos lá. Então, nós estudamos agora de ontem para hoje dois temas, que foi o capítulo 49 e o capítulo 50 do livro Atos dos Apóstolos, né? Então, a gente está na reta final desse livro, esse livro que é maravilhoso. Quem não tem ainda, procura aí baixar o aplicativo, né? Tem um aplicativo EGW com os livros da Ellen G. White, né? E tem também na CPB. Então, você pode ficar aí à vontade para ler em PDF ou para comprar na própria CPB esse livro, que é maravilhoso, o Atos dos Apóstolos. Então, a gente está nessa reta final. Ontem nós estudamos um capítulo muito especial também, né? Paulo perante Nero, que era César. César era um título romano dado aos imperadores. Então, César Augusto, né? Nero César, e aí por diante. Então, era César também, né? E era Nero, né? Então, nós vimos aí o imperador que, como fala Ellen G. White, era o imperador mais forte da sua época, com a maior autonomia, com o maior número de soldados, era o maior império do mundo. Então, as nações circunvizinhas tremiam só em pensar que Nero iria invadir alguma daquelas regiões. Mas a gente viu ontem que o apóstolo Paulo, quando esteve diante de Nero, foi o momento e a oportunidade que Deus deu para aquele homem se arrepender de todos os seus pecados. Matou sua mãe, colocou fogo na cidade e tantas outras maldades, orgias e coisas erradas que ele fez ao longo de sua vida. Ali, diante do apóstolo Paulo, quem tremeu não foi Paulo, quem tremeu foi Nero, diante de um Deus todo-poderoso e diante do juízo divino que ele teria que enfrentar. Então, a gente viu isso ontem, e nesse primeiro momento de Paulo, nós vimos ontem, né, que nessa acusação, ali havia uma multidão, nesse primeiro momento, né, e ali haviam gregos, judeus, romanos e pessoas de todos os lugares, né, no julgamento de Paulo. Só que quantas pessoas se disponibilizaram para ser o advogado de Paulo? A gente viu que tinha um costume, né? E eles disponibilizavam um advogado, alguém que pudesse fazer a defesa perante ali o julgamento. Quantas pessoas? Coloca aí no chat. Foram 2, 3, 5? Quantas pessoas? Quantas, irmão de Leno? Olha, ó. Nenhuma, né? Então a gente viu ontem isso, também dentro do Espírito de Profecia e dentro da segunda carta a Timóteo, que nenhuma pessoa, nem irmãos, nem amigos, nem cristãos que estavam ali também, ninguém teve coragem de defender o apóstolo Paulo. Então aquele homem estava sem dinheiro, sem companhia e aparentemente sem ninguém, ali sem nenhum irmão ao seu lado. Mas a gente vê que ele conforta os demais irmãos dizendo que o Deus Todo-Poderoso estava com ele naquele momento, né? Então a gente viu isso. Nero não tem coragem de condenar Paulo nesse primeiro momento e nem de absolvê-lo. Então, algumas acusações contra o apóstolo Paulo, até a cidade ter pegado fogo, colocaram a culpa no homem. Então, como não tinha-se muitas acusações, inventaram algumas outras acusações antigas e umas novas para colocar na conta dele. Certo? Então, nós estudamos isso. E aí, agora, Paulo volta para sua prisão, só que nessa prisão, não é como a outra que ele estava. A outra, ele passou 2 anos numa prisão domiciliar. Então, lá ele pregou o evangelho. Ali ele teve a oportunidade de alcançar muitas pessoas. Mas agora ele volta para o calabouço. E aí a gente entra no tema de hoje, né? Ele volta para o calabouço. E ali ele fica sozinho, sem ninguém, com saudade dos irmãos, com saudade de pregar o evangelho. E aí ele vai começar a fazer a sua última carta. A última carta do apóstolo Paulo. Diga-se de passagem, o Novo Testamento, ele tem 27 livros, né? O apóstolo Paulo, ele estava no calabouço agora, sozinho, né? Limitado, sem poder pregar o evangelho, e aí veio na sua mente, no seu coração, o desejo de se encontrar com uma pessoa, o desejo de escrever uma carta para uma pessoa. E aí a gente vai abrir agora naquilo que é a última carta do nosso apóstolo Paulo, que é em 2 Timóteo. Vamos abrir lá, 2 Timóteo. Esse é o maior pregador do Novo Testamento, né? A gente não conta com Jesus, é claro, porque Jesus é o maior em tudo, né? E na nossa vida, mas de pregadores aí,
de homens usados por Deus no Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi aquele que mais escreveu e que aparentemente mais pregou o evangelho, né? Sendo citado aí na palavra de Deus. Então a gente vai para 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado Filho, com quem é que ele está falando aí nessa carta? Ao amado Filho Timóteo, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha aqui de novo, segura aí que a gente vai continuar lendo, mas olha só aqui para mim de novo. Então, a gente está vendo que quando o apóstolo Paulo ele desce para o calabouço, que ele fica lá, agora vem na sua mente, no seu coração, um profundo desejo de se encontrar com o jovem Timóteo, que era o líder da igreja em Éfeso naquela época. Então, ele tem esse profundo desejo de se encontrar com esse jovem Timóteo, e aí ele vai começar a escrever uma carta, pedindo para que ele se adiante, para que ele venha logo. E já idoso aqui, o apóstolo Paulo, Timóteo era para ele como se fosse um filho, porque por muitas vezes Timóteo ajudou Paulo a carregar os seus fardos. Então, em algumas perseguições, em alguns apedrejamentos, em algumas situações muito difíceis para Paulo e para a igreja de Deus, ali estava aquele jovem Timóteo. Então, agora, de maneira muito especial, o apóstolo Paulo já havia feito uma primeira carta, e agora a última carta ali nos seus últimos momentos, porque ele sabia que Nero não havia o condenado, mas era por pouco tempo. Daqui a pouco, seja por uma palavra, seja por um gesto, ele seria morto mediante a ordem de Nero. Então, já sabendo de tudo isso, agora ele quer dar umas instruções, além de querer se encontrar com esse jovem, ele quer instruí-lo como líder do povo de Deus, como líder da igreja, ele quer instruí-lo em algumas situações. Aí a gente vai entrar agora a partir do versículo 3. Ó. Olha aí o versículo 3. Ó. Diz assim, ó, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 3, tá? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo. Sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa ação de graça para esse jovem, dizendo que estava com saudade, né, dizendo que queria que ele fosse lá e que a fé dele era muito importante. E agora ele vai entrar no versículo 6. Olha aí, acompanha aí no versículo 6. Diz assim, ó: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Olha aí, ainda preso, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Então, a gente está vendo aí, se você puder ler aí em casa, quando finalizar aqui a madrugada com Deus, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é pequenininha, você vai conseguir ler aí num tempo bom, mas a gente vê ao longo dessa carta
alguns detalhes muito importantes. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele estava encarcerado, ele estava agora com saudade de ver o jovem Timóteo para dividir ali as suas cargas, os seus pesos, mas acima disso, ele queria fortalecê-lo na fé, e é como se fosse assim, ó, vai o apóstolo Paulo, e quem é que fica agora para assumir o posto do apóstolo Paulo? Então, ali agora ele está confiando as suas responsabilidades àquele jovem Timóteo, que levaria essa carga. Ele era líder em Éfeso, né, da igreja, e aí o apóstolo Paulo, no longo da carta, ele vai até dizer assim, ó, talvez você fique pensando se pode vir ou se não pode, porque tem a igreja aí para você cuidar. E quantos aqui são líderes de igreja? Levanta a mão aí, só para mim ter uma noção aqui. Olha aí. E às vezes a gente quer ir para uma programação, a gente quer fazer uma viagem, quer ir para um lugar ou para outro, mas a gente se preocupa com a nossa igreja local, sim ou não? Com certeza. Então a gente fica assim, rapaz, se eu sair daqui, quem que vai pregar? Quem que vai louvar? Quem que vai organizar? Então, cadê os demais irmãos para tomarem essa frente de liderança? Então, o apóstolo Paulo sabia que essa também era uma preocupação do jovem Timóteo. Aí, ao longo da carta, ele diz assim, olha, já mandei outra pessoa para cuidar da igreja de Éfeso. Então, pode vir tranquilo. Pode vir tranquilo. Exatamente, ó, Rafael Saraiva colocou aí, ó. Por isso os jovens são importantes. Inclusive, ao longo desse capítulo, L.G. White vai fazer algumas perguntas. E dentre elas, assim, ó. Quando os irmãos que estão aqui liderando a madrugada com Deus, se porventura Jesus não voltar nos nossos dias e a gente continuar avançando, a gente continuar avançando, a gente continuar avançando, aonde estão os jovens que vão dar continuidade a essa sala de oração? Aonde estão os jovens que vão liderar o ministério do ancianato? Aonde estão as jovens mulheres que irão liderar o ministério da mulher, ministério da criança, escola sabatina? Então, por isso, agora o apóstolo Paulo, querendo ali se aproximar ainda mais desse jovem e orientá-lo para que ele fosse um dos líderes da igreja. Ele já era líder na igreja de Éfeso, e agora o apóstolo Paulo queria colocar algumas responsabilidades a mais ali com ele, né, e fortalecê-lo ainda mais a fé. Então, ele diz, olha, o dom que Deus te deu através da imposição de mãos que eu fiz contigo, fortalece. Se fortalece, confia, não se envergonhe do evangelho. E aí L.G. White vai dizer que o apóstolo Paulo, irmãos, eu fiquei impressionado quando eu li isso aqui. Ela vai dizer que desde que ele teve o um encontro com Cristo, ele nunca mais vacilou com Jesus. Ele permaneceu firme e fiel. Era um homem pecador, era um homem falho, mas naquele momento ele permaneceu firme e fiel à missão que Deus tinha chamado ele. Amém? Então, o apóstolo Paulo, o exemplo de um homem de Deus, o exemplo de um pregador do evangelho. E aí ele vai continuar aqui em 2 Timóteo, olha aí, ó. 2 Timóteo, ele vai dizer que alguns irmãos o abandonaram, ele vai inclusive citar nomes. Então ele vai dizer assim, olha, você sabe que o irmão, você está ciente, né, que o irmão Fígelo, Hermógenes e outros também, né, ele vai dizer que me abandonaram, me deixaram sozinho. E aí ele vai entrar no capítulo 2. Olha o capítulo 2 aí, o versículo 1, versículo 1 ao 3, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 1 ao 3, diz assim, ó. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, né? Então, olha aí, a gente está vendo que o apóstolo Paulo está pedindo aí para que ele se fortifique na graça, se fortifique no evangelho, e o apóstolo Paulo vai, lá para o finalzinho dessa carta, ele vai dizer assim, ó, e apressa-te, vem logo, vem antes do inverno, porque o apóstolo Paulo sabia que os seus dias eram poucos, e ele queria ter um último encontro com esse jovem, mas já sabendo da possibilidade de talvez nunca mais encontrá-lo, ele começou a escrever essa carta. Ele começou a escrever, porque se ele não pudesse falar presencialmente, as suas palavras falariam. Né? Então, a gente está vendo aí. Aí, olha aqui, ó, que o apóstolo Paulo começa agora a orientar esse jovem Timóteo. Capítulo 2 ainda, versículo 15, diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o apóstolo Paulo agora está começando a orientar esse jovem e dizer, olha, apresente-se bem como um homem de Deus, que conhece a palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Isso vai lhe fortalecer, isso vai lhe tornar um líder cada vez mais hábil
para trabalhar na obra de Deus. E agora ele vai começar a dar algumas orientações, né? Aí do capítulo 2. Já no capítulo 3, ele vai dizer de algumas coisas que entrariam dentro da igreja e que aconteceriam no mundo para que ele tivesse cuidado e para que ele se resguardasse. Olha o capítulo 3 aí rapidinho. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim, ó: Sabes, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. E aí, no capítulo 3 ainda, versículo 14, ele vai dizer assim, ó, capítulo 3, versículo 14, ó: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, a gente vê aí o apóstolo Paulo dando diversas orientações para esse jovem. E aqui no Espírito de Profecia, eu queria ler umas passagens para vocês, que diz assim, ó, aqui ele está falando a respeito de algumas introduções, de algumas falsas doutrinas, ele vai falar também. Ele vai falar que chegaria o tempo e que os irmãos não suportariam a sã doutrina e alguns fariam mestres para si mesmos. E aí ele vai dizer para o jovem Timóteo, olha, conjuro-te que pregues a palavra, inste, seja em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Então ele vai dizer isso, e aqui a G. White vai dizer aqui, ó, nesse capítulo assim, ó, Paulo exorta-o a ser fiel em reprovar o pecado e a repreender mesmo com firmeza os que fossem culpados de males graves. Contudo, devia fazê-lo com toda longanimidade e doutrina. Então, aqui a gente vê nessa carta aqui de 2 Timóteo que aparentemente o jovem Timóteo era um homem de Deus, era um jovem que pregava a palavra de Deus, era um jovem líder da igreja, mas ele tinha um pequeno problema quando se tratava de repreensão, de redaguir, de chamar a atenção de algum irmão. Então ele tinha, era como se ele fosse aquele líder que ele é tão bom que ele não queria de maneira nenhuma machucar nenhum irmão com a repreensão ou com a chamada de atenção. Então o apóstolo Paulo agora vai começar a dizer: repreenda, chame a atenção. O filho que ama, você tem que ensinar. Então você vai ensinar, mas é com amor também. Você já tem o amor, então continue ensinando com amor, mas agora chame a atenção. Aí Ellen White vai dizer assim, ó: odiar e reprovar o pecado e ao mesmo tempo mostrar piedade e comiseração pelo pecador é a difícil tarefa. Quanto mais ardente nossos próprios esforços para manter a santidade do coração e da vida, tanto mais aguda nossa percepção do pecado. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, maior é a nossa percepção do pecado. Então, mais o pecado fica de forma negativa para a gente. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente sabe mais ainda o quanto o pecado é maléfico, né? Então, a gente fica nessa de repreender, de puxar, de mudar. Só que ela vai dizer que essa é uma difícil tarefa. E a gente já sabe disso. Aqueles que são líderes da igreja sabem o quanto é difícil repreender, redaguir por conta do pecado e continuar amando o pecador. Isso é uma linha muito fina, né, que a gente vem aprendendo a trabalhar. E aqui o apóstolo Paulo vem ensinando a esse jovem, né, como se trabalhar com isso. Ela vai dizer que ainda, ó, há necessidade de mostrar paciência e amor semelhante aos de Cristo, pelo que erra. Mas há também o perigo de se mostrar tão grande tolerância pelo seu erro que se considerará não merecedor de reprovação e rejeitará como importuna e injusta, né? Os ministros do evangelho às vezes causam grande dano, permitindo que sua tolerância pelo que erra degenere em intolerância pelos pecados e mesmo participação deles. Assim são levados a desculpar e passar por alto o que Deus condena, e depois de certo tempo tornar-se-ão tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. Né? Então a gente está vendo aqui essa tarefa, que é uma tarefa muito difícil para os líderes
do povo de Deus, mas que é uma tarefa necessária. Então, ensine a palavra de Deus. Quando for preciso, repreenda, chame a atenção, mas com amor, com carinho, né, com todo zelo. Porque Jesus, quando ele fazia isso, a gente às vezes vê aquela cena de Jesus, quando ele está ali no santuário e revira as mesas, ele faz aquilo, ele faz com lágrima nos olhos, porque ele amava aquele povo, mesmo que ele reprovasse o seu pecado. E a gente tem também essa difícil tarefa, né, de reprovar o pecado e amar o pecador. Mas Deus, ele é um Deus tão poderoso, ele é um Deus de amor, e ele que chamou você para essa obra, ele quer lhe capacitar para cada vez mais você estar preparado para as situações, assim como ele estava capacitando agora o jovem Timóteo, amém? Então, ele trabalha nos capacitando para que a gente esteja cada vez mais bem preparado. Ele vai dizer aqui, ó, e entre os professos ministros, aos que pregam as opiniões dos homens em lugar da palavra de Deus, infiéis ao dever, desviam os ouvidos, desviam os que a eles vão em busca de orientação espiritual. Então, ele vai finalizar a carta aqui de 2 Timóteo, dizendo que é para ele pregar a palavra de Deus. Então, surgiriam outras doutrinas, surgiriam outras situações, mas que ele fosse firme na pregação da palavra de Deus, que ele fosse firme nos princípios, que ele não abrisse mão, é isso que o apóstolo Paulo está a dizer, porque surgiriam outras pessoas com outras doutrinas, com outras situações, e que ele fosse firme na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo, né, que ele se apegasse mesmo. No capítulo 4 ainda, né, capítulo 4, olha o versículo 3 e o versículo 4, diz assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, aqui o apóstolo Paulo diz para esse jovem Timóteo que aconteceria isso nos seus dias e que aconteceria também nos últimos dias. A gente precisa ser firme na palavra de Deus. Então, a Igreja Adventista Sétimo Dia tem 28 doutrinas, a gente tem que estudá-las todas as 28, para que a gente possa estar firme no nosso conhecimento. Por que nós somos adventistas do sétimo dia? Então, a gente precisa saber isso, está muito bem definido. Por que nós somos cristãos? Por que a gente acredita na palavra de Deus? Por que a gente acredita no sábado? Por que a gente acredita que Jesus em breve voltará? Então, a gente precisa ter isso muito firme na nossa cabeça, ainda mais alguns aqui que são líderes, para poder fortalecer a amada igreja. Então, a gente precisa ter isso muito firme na nossa mente, nosso coração, e é isso que o apóstolo Paulo estava fazendo com aquele jovem Timóteo. E agora, já finalizando a sua carta, o apóstolo Paulo, ele vai para o segundo julgamento. E aí Nero, na verdade, não tem julgamento, né? Nero arruma uma falsa acusação e Nero era um imperador tão cruel que a história conta que ele, nessa mesma época, mandou matar o apóstolo Pedro, né? Então, ele mandou matar Pedro e Paulo. Se eu não me engano, foi no mesmo ano o acontecido, né? Então, assim, ó, o apóstolo Paulo agora foi condenado à morte. Só que nesse segundo momento, que durante essa situação não foi permitido que outras pessoas entrassem, não foi permitido que outras pessoas vissem. Aquela grande multidão que teve no primeiro, no segundo agora se restringia a um pequeno grupo que inclusive tinha alguns cristãos, tinha algumas outras pessoas, foi restringido ali a um pequeno grupo, porque Nero sabia que se tivesse uma multidão, as palavras do apóstolo Paulo poderiam convencer aquele povo, irmão, escuta isso aí, ó, a palavra do apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, poderia convencer alguns corações que estavam ali e ele não ser morto ou assassinado. Já pensou? Diante da morte, ele não preparou uma defesa para si, ele não pensou em se defender ou evitar a sua morte, ele pensou em pregar o evangelho para as pessoas que estavam ali ao seu redor. E diga-se de passagem, Ellen G. White vai dizer que muitos corações dos que estavam ali foram alcançados. Amém? Então, muitos dos corações que estavam ali foram alcançados. Ainda no tempo de perseguição, quando nós formos acusados, quando nós formos injuriados, quando levantarem falso contra a nossa vida, nós defendendo a obra de Deus, avançando na pregação do evangelho, muitas pessoas também serão alcançadas. Amém? Amém. Deus seja louvado, né? Então, aqui, ó, já no finalzinho, Nero pronunciou a sentença do apóstolo Paulo. Como ele era cidadão, ele tinha uma cidadania romana, ele não poderia ser torturado como os demais foram, numa cruz, ou numa situação ou outra, chicote, depois faca. Então, ele não poderia passar por esse sistema de tortura. Então, ele foi decretado ali que seria decapitado, certo? Então, ele foi levado pelos seus algozes. E uma das coisas que me chamou muita atenção estudando aqui ontem, né? É verdade, o Rafael colocou aqui, Nero endureceu seu coração.
Nero terminou sua vida de forma trágica. Ele se suicidou depois que ele recebeu a oportunidade da luz do evangelho e não se agarrou ao evangelho, né? Então, olha a situação. E agora o apóstolo Paulo, diante disso tudo, né? Eu fiquei pensando assim, o que se passava na mente e no coração daquele homem. E aí Ellen G. White fala aqui, por incrível que pareça, o apóstolo, quando ele estava chegando no local, ela diz assim, ó, o apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com esperança e anelante expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não vê a espada do carrasco ou a terra que tão logo há de receber o seu sangue. Olha, através do calmo céu azul, daquele dia de verão, para o eterno trono de Deus. Este homem de fé contempla a escada da visão de Jacó, que representa Cristo e que ligou a terra com o céu, o homem finito com o infinito. Olha aí, Deus seja louvado. Quando esse homem estava diante da morte, L.G. White disse que ele olhava pelo tranquilo céu azul e ele conseguia ver o trono de Deus, do onipotente, daquele que nos sustenta, daquele que está conosco todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos. Para aquele fiel obreiro de Deus, ele não foi deixado sozinho. Os seus próprios algozes se impressionavam, porque ele ali estava dando perdão para os seus algozes antes mesmo de acontecer. Já pensou numa situação dessa? Olha o quanto esse homem foi usado por Deus. E aí ela diz aqui, ó, do cavalete das fogueiras, das masmorras, das covas, da caverna, ecoa em seus ouvidos, do apóstolo Paulo, o grito de triunfo dos mártires. Ele ouve o testemunho das almas firmes que, embora despojadas, afligidas, atormentadas, dão testemunho de fé, destemida e solene, declarando: eu sei em quem tenho crido. Seus pensamentos e esperanças estão centralizados na segunda vinda do seu Senhor. E quando a espada do carrasco desce e a sombra da morte cai sobre o Marte, seu último pensamento avança, do mesmo modo que o primeiro quando ressuscitar, para encontrar o doador da vida, que o há de convidar para o regozijo dos santos. Amém? E aí, 2 Timóteo finaliza dizendo assim, ó, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. 2 Timóteo 4:6. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Deus seja louvado. Então, aqui, no nosso estudo, a gente finaliza a vida de um homem que foi muito usado por Deus, apóstolo Paulo. Aqui, até o final da sua vida, nos impressiona o coração a ser mais fiéis a Deus, a se entregar ainda mais por completo a Cristo. Aqui ele está querendo fortalecer o jovem Timóteo, e aí algumas poucas pessoas estavam lá para ver aquela cena, e agora eu imagino aquele homem de Deus dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora eu aguardo a coroa da justiça, a coroa da glória, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, irmãos, mas a cada um. O Senhor entregará naquele dia a todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Eu gostaria aqui de fazer um apelo aos irmãos e perguntar: quantos dos que estão aqui gostariam de ser fiéis? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Levante sua mão aí para a gente fazer uma oração e vamos orar, né? Oremos. Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus Altíssimo, por esse exemplo de vida que a gente pôde aqui presenciar, que é o apóstolo Paulo, Pai eterno. Esse homem há mais de 20 séculos, faz 2000 anos, Senhor Deus Altíssimo, que ele pregou o evangelho e mesmo assim o evangelho ainda ecoa nos nossos ouvidos, a verdade que ele falou, o quanto ele foi usado por Deus. Isso ainda nos traz admiração e profunda reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso, Pai eterno. Senhor, assim como o Senhor transformou Saulo em Paulo, que o Senhor transforme agora a nossa vida, Senhor Deus. Que essa antiga criatura seja transformada em uma nova criatura. Que o Senhor nos fortaleça diante das dificuldades, diante das perseguições, diante das situações ou das alegrias da vida.
Que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos permanecer fiéis à tua obra, com princípios, Senhor Deus, com zelo na obra do Senhor, com no momento certo, Senhor Deus Altíssimo, com repreensões, com demonstração de carinho, abraço, amor, afeto. Que o Senhor Deus possa nos preparar, que o Senhor Deus possa preparar os líderes e irmãos que estão aqui hoje, Pai, para a pregação do teu evangelho. Sabemos que pouco tempo nos resta e queremos pregar a todos aqueles que estão em nossa casa, aqueles que são nossos vizinhos, Senhor Deus Altíssimo, aqueles que estão em nosso bairro, aqueles que estão em nossas igrejas. Nós queremos anunciar de que breve o Senhor Jesus voltará. E quando chegar o nosso último dia, nossa última oportunidade, que se Jesus não voltar, Senhor Deus, ainda dentro dos nossos dias, que nós acreditamos nisso, se nós formos fechar os olhos, Senhor Deus, para descansar, que a gente descanse com o mesmo pensamento do apóstolo Paulo, na vinda e no trono do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Nos abençoa, esteja conosco ao longo desse dia, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor Deus. Amém.